Olá, começamos agora mais um episódio do podcast Fala Candidato. Essa iniciativa que é da Gazeta, grupo de comunicações conduzida pelo Portal Gás. Nós convidamos todos os candidatos a vereadores para virem até aqui, se apresentarem para vocês. A ordem de gravação e de publicação foi definida em sorteio. E neste episódio eu recebo os candidatos do PP, o Partido Progressistas, Roberta Pereira e Hard Lúcio Punk. Sejam bem-vindos, candidatos. Peço para que vocês iniciem esse bate-papo se apresentando para a comunidade. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde ao Punk aqui comigo e a todo mundo que nos assiste. Posso começar? Pode, tem a honra. Então, eu sou Roberta Pereira, tenho 47 anos, sou jornalista, formada aqui pela Unisc e tenho uma trajetória aí de trabalho já em Santa Cruz. Fui durante quase 20 anos diretora do SESC. Fui também secretária do Desenvolvimento Social, agora no último ano. Tenho uma ligação bastante grande com grandes eventos aqui da cidade, como Feira do Livro, Festival Santa Cruz de Cinema, também com Oktoberfest, Bailinho da Borges, né? Então tenho aí um trabalho de bastante tempo com gestão de pessoas, grandes projetos. O SESC realmente foi uma grande escola para mim, em termos de áreas variadas, saúde, educação, cultura, né? E toda essa trajetória, então, me trouxe a começar a pensar um pouquinho na política. E fui convidada, então, para ser secretária do Desenvolvimento Social, e foi um período bastante interessante. Eu acho que todas as pessoas, o Punk já trabalhou várias vezes, né, na administração pública, é uma experiência extremamente importante para quem quer trabalhar na política, quem quer realmente fazer a diferença na vida das pessoas, ter essa experiência. Porque ali no desenvolvimento social também eu pude conhecer mais a realidade da cidade, mais a realidade do interior, dos bairros, e poder realmente saber aonde a gente pode atuar, onde precisa ser melhorado, né? Nesse pouco tempo, porque um ano passa muito rápido, eu pude conhecer um pouco mais a parte técnica, né? Mas também atuei com o que eu gosto, que são parcerias, né? Então a gente fez feirões de empregos, oportunidades, levando para os bairros. Tive também a oportunidade de propor, e a prefeita Helena encaminhou à Câmara de Vereadores a Lei 9.541, que criou o programa Voluntários Santa Cruz. Então era algo, né, que Santa Cruz sempre foi muito forte no voluntariado, e eu tive essa oportunidade, então, de criar essa lei junto com a prefeita, que depois, infelizmente, a gente teve toda essa tragédia aí, né, das enchentes, mas que se comprovou a importância de ter um programa estruturado de voluntários que a gente possa formar cada vez mais. Punk, contigo agora. Eu sou Hard Lúcio Punk, sou empresário na área avícola, onde a gente começou com 20 frangos por dia, hoje a gente abate 20 por minuto, onde, além de fixar e progredir dentro da área da agricultura, da avicultura, do agronegócio, fiz a minha sucessão familiar, onde eles estão trabalhando o que a gente semeou. Então, é uma parte que eu sempre digo, não adianta dizer assim, eu fui para a cidade, mas eu era do interior. Pô, o exemplo dele não serve, porque se todo mundo pegar o exemplo dele de ir para a cidade, não fica ninguém no interior. E isso agora vão falar bastante, né? Então a gente tem que ter isso na prática. Quando eu também fui secretário de Agricultura, onde a gente implantou o Vale Feira, que teve um tremendo sucesso, né, favorecendo mais de 300 feirantes e também mais de 4.000 funcionário público, envolvendo mais 3 por família. São 12.000 pessoas que nunca iam na feira, hoje estão indo, e está circulando o dinheiro dentro da área de Santa Cruz do Sul, onde desse dinheiro o feirante vai comprar na agropecuária e vários outros produtos que
que sejam de Santa Cruz do Sul. Eu sempre falo em valorização dos produtos locais, né? Todas as vezes que tu gira o dinheiro aqui em Santa Cruz, mais emprego dá, mais impostos dá, e mais jornais, revista, comércio local, enfim. É uma coisa muito interessante, que tu valoriza as coisas que são feitas aqui, tanto na cidade como no interior. E a gente sempre procurou facilitar também, quando era secretário de Agricultura, de acessos, aonde cada produtor tem 5 cargas de cascalho e 5 canos todo ano, para melhorar a parte de acesso, aonde o produtor, eu sempre digo, ele não pede um terreno, não pede um rancho, não pede uma casa, ele simplesmente quer um acesso, uma qualidade para ele trabalhar e não se procurar não prejudicar ele, sim fortalecer com coisas pequenas. Então, por isso que eu sempre apoiei o produtor rural quando estive na secretaria, que foi um precursor de trabalhar em conjunto, Secretaria de Agricultura, produtor rural, e foi muito bem, muito legal, muito civil. Quando a gente ajuda o produtor rural, ele fica satisfeito com pouca coisa. E foi por isso que a Helena me chamou lá e procurou dizer, faz as coisas pequenas, que isso representa um universo maior de gente beneficiada, né? Começo perguntando para vocês, dois que já têm experiência, né, no serviço público, como bem colocaram, os dois já foram secretários. Como vocês acham que essa experiência no executivo vai poder colaborar com a atividade no legislativo? Olha, eu acho que completamente, porque a gente consegue ter essa visão, primeiro, da ponta, que é, claro, da comunidade, do que vem da comunidade, mas a gente sabe como funciona tecnicamente as coisas, legalmente, como que você encaminha, né? O vereador, ele tem o compromisso, sim, de fiscalizar, de encaminhar, fazer encaminhamentos, mas ele tem de criar leis. Então, você tem que ter conhecimento do que pode, do que não pode, do que existe, do que não existe, né? Eu sempre digo, tu tem que ter essa visão também de mundo, de conhecer coisas de outras cidades. O Punk, quando estava lá na Secretaria de Turismo, agora por último, às vezes ele me mandava vídeos de outras cidades do Brasil, questões sociais que estavam acontecendo, posicionamento de secretários, de prefeito de outras cidades, dando exemplos. E isso que o Punk traz também, né? Nós temos que priorizar sempre que possível o comércio local, o que é produzido em Santa Cruz, os espaços de artistas, de produtores, ou seja, a gente girar essa economia local que é enorme e riquíssima. E quando a gente tem a experiência pública, de gestão pública, tu consegue sim ter uma visão mais completa. Porque a comunidade, ela vai te trazer as necessidades, a gente estando presente nas nossas comunidades, nós também vamos saber essas necessidades e ouvir muito as pessoas, mas a gente tendo essa experiência, tu consegue fazer muito melhor e muito mais pelas pessoas, com certeza. Eu tenho uma velha frase, não inventa a roda, copia as coisas que dão certo. Às vezes eu não me importo de procurar outras coisas em outros municípios que deram certo e implantar aqui. Claro. Né? Então, é importantíssimo. Quando chegando aqui, eu me atrasei um pouco do Rapidinho. Existe no município de Lages, Santa Catarina, é um sucesso o Rapidinho lá. 99% não tem inadimplência, tem espaços ociosos dentro do estacionamento deles e existe a multa simpática lá, que 15 dias depois que tu levou a multa, tu tem ir lá para pagar sem levar uma multa. Então, que poderia ser instalado aqui, né? São coisas que se copia de lá, traz aqui, e hoje melhorou o estacionamento Rapidinho, mas
Mas entrando como na pergunta, o que tudo pode fazer? Existem várias coisas que poderia ser implantado, trabalhar mais com as comissões da agricultura, da indústria e comércio, que possa auxiliar o executivo a melhorar e não discutir coisas que não levam a nada, que não levam ao progresso do município. Muitas vezes, inclusive, projetos que a gente queira implantar ou ideias, né, de ações, se você não escuta a comunidade, por isso eu também concordo, existem muitos mecanismos de tu ouvir a comunidade. Só que o que eu tenho escutado muito é que as pessoas ainda querem ser mais ouvidas. Elas querem ainda dar a sua opinião, elas querem... Você precisa ouvir, por exemplo, os empresários, o que precisa de mão de obra para qualificar, e não simplesmente do gosto de um ou outro. Isso a gente já fez muito e estamos fazendo muito, que é o que precisa hoje, que tem emprego, mas não tem mão de obra qualificada, por exemplo. E os cursos que a prefeitura vai oferecer, as qualificações, as parcerias que vão ser feitas pela prefeitura, sejam para formar mão de obra para essas vagas que existem. E não simplesmente cursos que muitas vezes não vão ter uma utilidade para as pessoas, né? E como vocês pretendem ouvir as pessoas? Porque uma das coisas que a gente mais ouve, e eu até trazia em outro episódio, a charge da Gazeta de hoje, a gente está gravando no dia 16 de agosto, uma sexta-feira, falava sobre os candidatos que aparecem de 4 em 4 anos, né? E daí, às vezes, quando a pessoa precisa, não está... Então, como vocês pretendem se aproximar da comunidade ou trazer a comunidade para dentro da Câmara? Eu acho assim, que aqui tu tem 2 candidatos, um que já é super experiente, que já foi vereador, que já foi secretário, e eu tô chegando agora, né? No meu caso, o que eu vejo, assim, e muitas pessoas me falam sobre isso, que as pessoas pedem voto e nunca mais. E alguns, tudo bem, não se elegeram, né, Punk? Mas alguns se elegeram e não tem mais contato com o seu eleitor. Então, eu acho que hoje a gente tem muitos mecanismos, além de rede social, né, convites específicos que tu possa fazer, audiências públicas. As pessoas não têm o hábito de frequentar, infelizmente, a Câmara de Vereadores, mas a gente precisa cada vez mais incentivar que as pessoas frequentem, sim, as sessões, mas que acompanhem o nosso trabalho. Então, você precisa estar e continuar presente na comunidade, participando de eventos, participando das ações, né, de tudo que acontece na cidade. E de tempos em tempos, sim, tem que chamar as pessoas para que elas participem, que seja através das redes sociais, que seja através de encontros periódicos, mas que elas se sintam convidadas a acompanhar o teu trabalho e também dar a opinião. Outra forma são os conselhos municipais que existem e que têm a participação. Todas as secretarias, eu acho que todos os setores do executivo têm conselhos municipais que têm participação da sociedade civil, que está ali representada por conselheiros, que se reúnem de tempos em tempos e que podem também estar levando demandas e dando as opiniões, além dessas comissões que nós falávamos antes, que podem ser criadas também em todas as secretarias, né? E que aí sim também é outra forma da gente estar ouvindo as pessoas. Sobre isso, a gente até gostaria de dizer, quando existe um projeto afim, ou não precisa ser o projeto afim daquela comunidade que interessa essa lei que está sendo votada essa noite, ir ao encontro, às vezes, do interior, nos bairros, e fazer sair a Câmara, sair da Câmara, daquele local, e procure ir ao encontro lá dos bairros, do interior, que possa ouvir eles, e aí tu tirar uma posição completa do que eles querem. Daí isto tu constrói uma cidade melhor, de ouvir e ir ao encontro, porque hoje, se tu analisar a Câmara de Vereadores, às vezes tem 1%, 2%, nem isso da população, e que nem sabe o que está acontecendo. Então, seria interessante
ter sessões daqui a pouco que sejam fora daquele ambiente, né? E isto que valoriza aquela comunidade, e às vezes se tem um projeto que é de interesse deles, para não existir depois, futuramente, não sabia disso aí, não. Nós vamos ao encontro e vamos lá e ouvir eles, né? É de interesse deles. Sim. Uma coisa que a gente percebe que Santa Cruz está crescendo cada vez mais como cidade, a parte urbana, e nós temos um interior que é enorme. O interior, o Punk sabe bem, é muito grande, tem comunidades que são bem longe da sede, longe aqui do centro, e que essas pessoas muitas vezes têm muita dificuldade de vir e acessar serviços, quanto mais as informações de uma Câmara de Vereadores. Então, inclusive, um dos projetos que eu tenho, né, é levar um CRAS volante com uma equipe fixa e que ela vá realmente ao interior para atender. Porque muitas vezes a gente tem a estrutura aqui, mas as pessoas não conseguem vir, não têm esse acesso, é longe, né? Então, que a gente vá até. Então, a Câmara de Vereadores ter, talvez, sessões que possa ir até as localidades, mas os serviços, eles têm que cada vez mais a gente ter estrutura para levar esse serviço até as pessoas, mais longe, né? Principalmente no interior. Essa ideia tua é muito boa. E sai muito mais barato tu manter as pessoas no interior que trazer elas aqui para a cidade. Tem que dar, como eu disse antes, casa, rancho e às vezes toda uma estrutura, né, para eles permanecer aqui. E lá já tem todo tem estradas, já tem as terras deles para produzir, para diversificação, que é muito importante, como hoje a pressão que existe em cima da área da fumicultura, nós procurar sempre investir. Tudo que tu investir lá no interior sai muito mais barato que investir depois nos bairros da cidade. Com certeza. E a economia, a gente sabe, né, a força que o agro tem. E essa questão da diversificação, né, Punk, eu acho que a tua pauta é muito mais da agricultura do que a minha, mas como eu já moro aqui em Santa Cruz desde 96, eu sou natural de Cachoeira do Sul, e eu trabalhei na Unisc também durante quase 9 anos, e no departamento de economia, que era onde eu trabalhava, desde essa época já se falava muito, Punk, dessa necessidade, e se fala ainda muito. A necessidade da diversificação, da gente cada vez levar mais possibilidades, apresentar novas possibilidades para os nossos agricultores, para poder ter também outras culturas que sejam fortes aqui, né? Pergunto para vocês agora, também nessa linha que já conversávamos, vocês fizeram parte do governo até pouco tempo. Quais os problemas que vocês identificam hoje que ainda precisam de solução aqui em Santa Cruz e como vocês pretendem atacá-los dentro da Câmara? Olha, eu prefiro falar coisas que a gente ainda precisa melhorar, coisas que já estão em andamento e que precisam terminar, coisas que a gente pensou em fazer e não conseguiu porque não deu tempo, né? Então, eu vejo, por exemplo, Santa Cruz como referência em tantas áreas, né? Somos uma das maiores economias do estado, somos referência em saúde, em educação, em qualidade de vida, em turismo. Queremos crescer cada vez mais, eu acho que ainda tem. Então, aí, tem espaço para a gente crescer no turismo. Nós temos espaço para crescer no empreendedorismo, na valorização dos empreendedores, em geral, aqui da cidade, de mais de 20 mil empresas que nós temos hoje registradas em Santa Cruz, cerca de quase 9 mil, 8 mil e poucas são microempreendedores individuais, das mais diversas áreas. Nós precisamos fazer algo bem específico. Já existem várias ações, mas a gente precisa mais. Nós precisamos qualificar, nós precisamos dar espaço, principalmente para as mulheres empreendedoras. A gente precisa ter linhas de crédito específicas, aumentar crédito para essas mulheres empreendedoras. Do turismo, então, eu falei do empreendedorismo.
Vejo também a questão da violência aqui como algo... a cidade é muito segura. Eu vejo Santa Cruz como uma cidade segura, com uma estrutura extremamente bem montada já de segurança, mas nós ainda precisamos avançar um pouquinho na questão da violência contra a mulher. A rede é muito boa, é referência no Estado, mas eu tenho ainda algumas ideias de alguns mecanismos que a gente possa implementar para melhorar a segurança das mulheres, não só na cidade, mas também no interior, Punk. Porque a mulher do interior ela precisa de mais informação a respeito da rede que já existe. Existe uma rede bem bacana na cidade, mas nós precisamos levar mais essa informação. Então, por isso eu defendo esse CRAS Volante. Esse CRAS Volante ele vai fazer muito esse papel de levar informação, de poder auxiliar essa mulher que muitas vezes ela não sabe muito bem o que fazer. Então, o que precisa ser melhorado em Santa Cruz, eu acho que está num caminho muito certo. Está num rumo que já realmente assim, precisa qualificar algumas coisas que já existem. Minha opinião, Punk. O êxito rural, ele foi muito grande, ele deu uma estagnada agora, inclusive a nossa empresa lá, 30% dos trabalhadores são da zona urbana, estão indo para lá, né? E eu sempre digo... Está tendo esse movimento reverso. Isso, né, isso é interessante, né? Não só o meu frigorífico, como os outros empresas. E sempre dizer assim, ó, a segurança ela poderia ser melhor no interior, porque o que acontece hoje, o morador ele mora aqui, o outro mora a 2 quilômetros de lá, ele não consegue às vezes um apoio do vizinho que possa auxiliar. Isso é importante, fingir que precisa. Nós temos problema de abigeato, né, de roubo de animais, que está sempre em voga, e isso está cada vez aumentando mais. E dizer assim, ó, eu sempre procuro dizer assim, quanto mais a gente trazer o interior, a cidade para o interior, vai facilitar, vai diminuir os problemas que a gente tem na cidade. E o agronegócio ele está crescendo bastante e poderia ser uma alavancagem de terminar de vários problemas que hoje existem em termos de infraestrutura que tanto que às vezes as pessoas almejam para o poder público. E dizer assim, nós precisamos fazer também, não pensar assim, agora eu estou vendo lá em Rio Pardinho loteamento urbano com mais de 100 terrenos. Porque que acontece? O pessoal está vindo de Santa Cruz trabalhar, vem de Sinibu, vem de todos esses... Por que não fazer um loteamento urbano nos interiores também, para facilitar, para eles terem um módulo, para eles ter seu cantinho e trabalhar e crescer lá no interior também. Não só simplesmente construir módulos rurais aqui, que poderia se ampliar lá. Essa é uma grande batalha que eu vou, nesses próximos 4 anos, de fortalecer para nós ter esses loteamentos urbanos no interior também da cidade. E uma coisa também importante da gente falar, eu acho que são pautas minhas também, a cultura, né? A cultura hoje, ela está extremamente forte em Santa Cruz, dá gosto de ver, né? Eventos, mobilização, uma secretaria de cultura, estrutura, Film Commission ganhando prêmio em Gramado por ser realmente Santa Cruz escolhida como uma das melhores cidades para fazer produções cinematográficas, né? Mas aí o que eu acho que a gente precisa trabalhar ainda é regularizar o Fundo Municipal de Cultura, que hoje os artistas em geral que não têm, assim, que são avulsos, como eu digo, que são individuais, que são artistas que estão começando, que eles possam acessar esse fundo municipal, que a gente consiga regulamentar da onde vai vir esse dinheiro, de como vai poder ser esse acesso a esse fundo.
e também do esporte. Nós temos o Fundo Municipal de Esporte com recursos para serem acessados por atletas individuais que não sejam de uma equipe, que não tenham patrocínio e que eles possam, para participar de um evento fora, possam acessar esse fundo e daí você regulamenta da onde que vai sair esse dinheiro, como que vai ter o acesso através de editais, enfim, com a maior transparência possível. Então, isso também são projetos que eu pretendo trabalhar. Gente, passou bem rápido. A gente está chegando no fim do nosso tempo. Então, eu quero que vocês aproveitem esse momento final para fazer, vou ser redundante aqui, as considerações finais. Pedir o voto para o Heitor. A gente está no 3 mandatos já de vereador, onde tem uma larga experiência, tanto na parte legislativa como na parte empresarial, que por isso que eu quero colocar o meu nome à disposição, Hard Lúcio Punk 11.500. E eu, pela primeira vez concorrendo a vereadora, também coloco o meu nome à disposição, com toda a minha capacidade de trabalho, a experiência que eu já tive em tantos eventos, em gestão de pessoas, em times, em parcerias, né, público-privadas, coloco o meu nome como uma oportunidade de termos alguém qualificado, de alguém que possa lutar pela cultura, pelas mulheres, pelo empreendedorismo da cidade. Roberta Pereira, 11234. Quero agradecer primeiramente a vocês, candidatos que aceitaram o nosso convite para vir participar do nosso podcast Fala Candidato, e agradeço você que nos acompanhou até aqui. Fica ligadinho que em breve a gente vai ter mais episódios tanto no YouTube do Portal Gás como em gas.com.br.